Rapaz, a novela do Toffoli, do STF, com o Banco Master, tem cada capítulo um mais interessante que o outro. Se preparem que esse capítulo aqui tá muito bom, tá? Bom, ontem a gente viu que o Toffoli finalmente decidiu sair da relatoria do caso Master, né? Foi uma decisão muito estranha, como eu falei, não tinha nenhum motivo para isso, ele nem poderia, constitucionalmente, um juiz não pode desistir de um caso, né? Mas o pessoal do STF juntou lá e decidiu que ele ia sair, coisa e tal, e fizeram o sorteio, e aí isso não saiu no vídeo de ontem, mas foi sorteado o André Mendonça. Aí agora, olha só o que diz a Malu Gaspar aqui, ó. Saída de Toffoli do caso Master complica a situação de Alexandre de Moraes. O que ela está dizendo nessa matéria aqui é que tem um relatório da PF sobre a ligação do Alexandre de Moraes com o Vorcaro do mesmo jeito. Igual tinha um relatório dizendo que o Vorcaro tinha um monte de ligação com o Toffoli, um monte de coisa estranha com o Toffoli, um relatório que devia ser bastante pesado, porque, de novo, o pessoal botou o Toffoli aqui numa situação terrível, né? Tiraram o Toffoli na mão grande, ou seja, esse relatório ligando o Vorcaro ao Toffoli era muito pesado. E agora a gente sabe que tem outro equivalente do Alexandre de Moraes. Cara, esse relatório tem que vazar, cara. Tem que dar um jeito de vazar esse troço pra gente ficar, pra gente fazer uma festa com impeachment de ministro do STF aí no resto do ano, né? Vamos entender o que tem aqui, porque tem um monte de notícia nova. Esse capítulo tá emocionante, eu prometo para vocês aqui, ó. PF prepara envio de relatório sobre ligação de Moraes e Master. Novo relator do caso Master, o Mendonça vai se reunir com a PF para mapear como é que está a investigação, né, para tomar pé da parada, né? A gente tem informações sobre os bastidores, o que aconteceu na reunião. Parece que a reunião começou com todo mundo do lado do Toffoli e só o Faquinha Carmen Lúcia contra o Toffoli. Olha só que aí o pessoal mostrou o relatório. E aí no que mostraram o relatório, meu amigo, deu ruim. Todo mundo mudou de lado, cara. E parece que o ponto fatal foi que o Gilmar Mendes largou a mão do Toffoli, tá? Lembra, o PGR é Gilmar Mendes, tá? O Paulo Gonet é amigo do Gilmar Mendes. Então, o Gilmar Mendes soltou a mão do Toffoli, aí o Toffoli teve que abrir mão da parada. Esse foi o bastidor. Tem mais um monte de coisa pra gente falar aqui. Vamos falar um monte de coisa sobre isso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por Peter Tem Mais Profissões que a Barbie, Sombra Apareça e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Caramba, meu amigo, que carnaval emocionante esse nosso. Saindo do Toffoli do caso Master complica a situação de Alexandre de Moraes, é o que diz a Malu Gaspar. O negócio tá pesado, cara, porque é o que eu falo para vocês, era a turminha que estava se segurando ali, é o Alexandre de Moraes, o Toffoli e o Gilmar Mendes. Eu não sei que merda que deu pro Gilmar Mendes soltar a mão da galera. O Gilmar Mendes soltou a mão da galera. Aí o Toffoli caiu, né? O Toffoli não é mais o relator, não tem mais como proteger o Alexandre de Moraes. E agora a situação do Alexandre de Moraes tende a ficar muito ruim também aqui, ó. A saída do ministro Dias Toffoli da relatoria do caso Master, depois que o diretor-geral da PF entregou a Edson Fachin um relatório sobre as conexões entre Dias Toffoli e Vorcaro, pavimenta o caminho para a etapa seguinte, o avanço das investigações sobre as conexões de Vorcaro e o material empreendido com os bancos Master sobre Alexandre de Moraes. Porque é lógico que tem ligação do Vorcaro com o Alexandre de Moraes. Eu já falei para vocês, a gente sabe que o Alexandre de Moraes foi na casa do Vorcaro, que o Alexandre de Moraes estava pressionando o Banco Central para não liquidar o Banco Master, para aceitar a venda para o BRB. A gente sabe do contrato de 129 milhões de reais do escritório da esposa do Alexandre de Moraes com o Vorcaro. A gente sabe que tem merda. Quem é que estava protegendo o Alexandre de Moraes? O Toffoli. O Toffoli é da turminha. São os três que estão ali, eu estou falando isso desde o início. O Alexandre de Moraes, o Toffoli e o Gilmar Mendes, né? Então aqui, ó, a equipe da coluna apurou que o ministro, que tinha uma relação próxima com o Vorcaro, trocava mensagens com o banqueiro e é citado diversas vezes em diálogos no celular do controlador do Master apreendido pela PF, inclusive em conversas sobre pagamentos à mulher do ministro. Caramba, meu amigo, você entende esse negócio? Da mesma forma que o problema do Toffoli deixou de ser um problema de mera suspeição, veja, eles não reconheceram nem a suspeição do Toffoli, tá? Reconheceram só... não reconheceram nada, né? Deram um jeito de tirar o Toffoli lá de qualquer jeito, não sei o que lá. Da mesma forma que o problema já não era só suspeição, já era questão de obstrução de justiça, já era um caso muito mais de cúmplice, né? de copartícipe, no caso do Toffoli com o Vorcaro, o caso do Alexandre de Moraes parece ser isso também, cara. Tem muita ligação aqui, ó.
Como publicamos em dezembro, a mulher de Moraes, Viviane Barsi de Moraes, tinha um contrato com o Master que previa pagamento de 130 milhões em 3 anos. Na verdade, 129 milhões, 3 milhões por mês limpo, tá? 3 milhões já líquido. Os impostos dava 3 milhões e meio. Aqui, ó, para defesa de interesses do banco em diversos órgãos do Executivo, Legislativo e Judiciário. O que é muito estranho, porque não consta nenhuma entrada do pessoal do banco, do escritório da Viviane Barsi, nem no Executivo, nem no Legislativo, nem no Judiciário. Ou seja, está na cara que estava sendo pago para o Alexandre de Moraes fazer isso. Né? O Alexandre de Moraes estava sendo pago através do escritório da esposa dele. Né? Até hoje, porém, não foram encontradas evidências de que ela de fato prestou serviços correspondentes a honorários tão vultosos. Não, o problema é o seguinte, você não pode dizer, de repente um serviço pequeno tem um valor grande, né? Mas não tem nenhum serviço, não tem nada, ela não foi a lugar nenhum, né? Nem Viviane, nem o ministro explicaram até hoje a que se refere esse contrato. Sobre Toffoli, um relatório com os achados sobre Moraes semelhante ao que foi feito sobre ele mesmo, muito provavelmente acabaria arquivado. Não é por acaso que Moraes e Toffoli têm feito uma dobradinha em público e nos bastidores do Supremo. E de novo, não é dobradinha, é tripladinha. É dobradinha com mais o Gilmar Mendes. Né? Nos últimos dias, o marido de Viviane foi o maior defensor do ministro da Corte, apesar de todas as evidências que a situação do colega se tornara insustentável. Sim, porque o problema do Toffoli era o mesmo problema do Alexandre de Moraes. Por que o Alexandre de Moraes queria que o Toffoli continuasse? Porque o Toffoli, e por que o Toffoli queria continuar como relator do processo? Porque ele sabe que está implicado, ele sabe que está na merda. Então ele, como relator, ele conseguiria manobrar a parada ali, né? E o Alexandre de Moraes, da mesma maneira, queria manter o Toffoli porque, porra, né? O que chegou na situação é que eles viram que a situação estava insustentável. O ponto fraco foi o Gilmar Mendes, né? Na reunião fechada com os ministros que discutiu o caso e acabou com o afastamento do Toffoli do caso, a pedido do Toffoli, a gente acredita, tá? Moraes foi quem mais defendeu o colega. Moraes, não, que não pode, que lógico que não sei que lá. Até porque o Moraes sabe daquilo que eu falo para vocês. Se a pressão funcionou para derrubar o Toffoli, vai funcionar para derrubar ele também. Quando chegar a pressão na cabeça dele, vai derrubar ele da mesma maneira, vai ferrar ele da mesma maneira. Ele já sabe disso. Né? Aquilo que eu falei para vocês, no momento que caiu o primeiro, o resto todo cai. O STF até aqui conseguia se manter porque, apesar de todas as lambanças que o Alexandre de Moraes fez no caso do Bolsonaro, eles não deram nenhuma brecha. Agora, meu amigo, veio a brecha. Agora ferrou, né? Com a saída do Toffoli da relatoria, a coisa muda de figura. O caso foi distribuído para o novo relator, o André Mendonça, por sorteio. Ainda assim, Moraes tem razões para estar preocupados, porque suas chances de escapar ileso das investigações diminuem a cada dia. A Malu Gaspar, meu amigo, tá querendo derrubar. E lembra, a Malu Gaspar é o Lula, tá? O Lula quer derrubar o Alexandre de Moraes e o Toffoli também aqui, ó. PF prepara envio de relatório sobre ligação de Moraes e o Master. Quero ver, vai ser lindo e vai cair na mão do André Mendonça. O André Mendonça, certamente na reunião, o pessoal concordou que seja lá quem for que for sorteado o relator, não vai deixar a coisa chegar no Toffoli. Vai discutir antes para não deixar sair coisa, mas é aquilo que eu falo para vocês, meu amigo. Na hora que chegar no pega para capar, no cada um por si, e salve-se quem puder, a coisa muda de figura. O Toffoli tá fudido e o Xandão tá fudido também, né? Aqui, ó, novo relator do caso Master, Moraes se reúne com a PF para mapear o estágio da investigação. Então o André Mendonça foi sorteado, foi uma surpresa para mim. Eu achei que iam sortear o Gilmar Mendes, mas até o que consta, que assim, o que eu acho que aconteceu nessa história? Escolheram o menos pior. Eu vou explicar para você. O menos pior para o Toffoli. Por que isso? Porque o Gilmar Mendes foi quem peidou ontem, tá? A gente vai ver as evidências aqui. O Alexandre de Moraes, a reunião começou com todo mundo contra o Fachin, todo mundo a favor do Alexandre de Moraes, todo mundo a favor do Toffoli. Só que o relatório era tão bombástico que o Gilmar Mendes peidou. Aí no que o Gilmar Mendes peidou, não teve jeito. E aí ficou estranho para o Toffoli passar o caso para o Gilmar Mendes, entendeu? Porque foi o Gilmar Mendes, que era do triozinho, o trio parada dura deles lá, o trio da proteção da corrupção, não teve jeito, foi pro André Mendonça. O André Mendonça, ele tem, aqui o Chiquini fala aqui, ó, André Mendonça participou da coordenação de um livro publicado em homenagem ao ministro Dias Toffoli. A obra se chama Democracia e Sistema de Justiça e foi organizada por Alexandre de Moraes e André Luiz Almeida Mendonça, ou seja, o André Mendonça, para celebrar 10 anos de Toffoli. O André Mendonça, ele foi estagiário do Toffoli no STF, que ele foi, aqui, ó,
Não, André Mendonça foi assessor do Dias Toffoli na AGU, no início da carreira, né? Em 2008, Toffoli, que era advogado-geral da União, nomeou Mendonça para cargo no diretor do Departamento de Patrimônio Público e Probidade Administrativa. Ou seja, o Toffoli e o Mendonça são próximos. O Mendonça é amigo do Toffoli. No final das contas, a escolha deles foi botar um amigo do Toffoli para fazer essa verificação, tá? Não foi sorteio totalmente hostil, não. Mas, de novo, eu continuo mantendo para vocês que na hora que a coisa apertar, que chegar no cada um por si, meu amigo, o Toffoli está fudido agora, né? Aqui, ó, pressão política empurrou STF para tirar o Toffoli do caso Master. Olha só isso daqui, como é que foi a reunião ontem? Cara, essa novela tá muito boa, bicho. Como é que a Rede Globo consegue vender ainda coisa, bicho? Ninguém quer assistir Rede Globo, cara. A novela aqui muito melhor aqui, ó. A sessão reservada do STF na quinta-feira teve um forte tom político e uma busca de autopreservação por parte de todos os ministros. Dos 10 que participaram, uma cadeira está vaga, né, porque saiu o Barroso e não entrou ainda o Bessias. 8 votos seriam para a permanência do Toffoli como relator, no caso do Banco Master, e só 2 indicavam ser contrários. Olha só, o cara entregou todo mundo aqui, o Poder 360 entregou todo mundo aqui, ó. 8 a favor de Toffoli, Alexandre de Moraes, é lógico, o primeiro, André Mendonça, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Nunes Marques, além do próprio Toffoli, evidentemente. E 2 contra Toffoli, Carmen Lúcia e Edson Fachin. O Edson Fachin, porque tinha lido o relatório, a Carmen Lúcia estava sabendo também. O problema era a falta de unanimidade. O caso inicialmente só seria concluído na sexta-feira com uma nova votação em plenário. O que estava em questão? Um relatório de 200 páginas feito pela Polícia Federal, em que o diretor da Polícia Federal, o André Rodrigues, mostrava as ligações de Dias Toffoli como relator do caso do Banco Master, né? E também mostrando o rombo na casa dos 50 bilhões de reais para o FGC, a maior quebra na história do setor. Por sugestão do ministro Flávio Dino, amigo pessoal de Toffoli há mais de 20 anos, os magistrados concordaram em soltar uma nota de apoio a Toffoli e, em troca, o ministro entregou o caso para ser redistribuído. O novo relator passou a ser André Mendonça. É lógico que a redistribuição foi naqueles termos que eu falei para vocês. Vamos entregar o caso para um amigo do Toffoli, no caso André Mendonça, e ele vai garantir que não vai ter nada. Que, assim, se chegar alguma coisa no Toffoli, ele vai barrar do mesmo jeito que o Toffoli barraria. Mas, de novo, ele não é o Toffoli. Ele tem menos incentivo para fazer isso. Por mais, não, prometo, juro por Deus, na hora que chegar o pega para capar, que for ou eu ou o Toffoli, aí, meu amigo, o André Mendonça salva ele, e o Toffoli que se foda, né? Esse é o problema, né? Aqui, ó, antes da sessão de ontem à tarde, teve uma outra mais reservada ainda, com apenas 5 ministros. Nesse encontro estavam Edson Fachin, o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, a Carmen Lúcia e o Dias Toffoli. Logo no início desse outro encontro, o Toffoli avisou que se a corte decidisse arguir sua suspeição, ele pretendia agravar, ou seja, iria apresentar todos os tipos de recursos possíveis para arrastar o caso por algum tempo. O Alexandre de Moraes já adiantou que seu voto seria a favor do Toffoli continuar relator e achava um absurdo o André Rodrigues ter feito uma investigação sobre um ministro do STF sem ter autorização para tal. Autoridades com prerrogativa de foro no topo do comando da República só podem ser alvo de relatório da PF se houver autorização prévia. Mas o André Rodrigues, o Lula quer muito derrubar esse pessoal, né? Gilmar Mendes também disse nessa reunião das 13 horas que votaria a favor do Toffoli. Carmen Lúcia declarou para os colegas que não decidira sem antes ler os autos, ou seja, as 200 páginas preparadas pela cúpula da PF contra o Toffoli, né? E a Carmen Lúcia, vocês lembram, ela foi a primeira que leu e ficou contra o Toffoli, né? Agora, o que mudou no final das contas? Estava todo mundo a favor do Toffoli. O que mudou? Indicação de mudança da posição do PGR sobre a suspeição elevou pressão sobre Toffoli para deixar a relatoria. Então esse foi o ponto real aqui. A indicação de que a PGR iria mudar sua posição e se manifestar de forma contrária à permanência de Dias Toffoli à frente da relatoria foi o que elevou a pressão sobre o Toffoli. Ou seja, assim, que o Toffoli tá na merda, todo mundo tá vendo que o Toffoli tá na merda, mas é aquilo que eu falei para vocês, pro Toffoli é melhor ele continuar. Ele tá na merda, mas ele tá no controle. Ele tá na merda no controle da merda. Se ele sai agora, ele continua na merda do mesmo jeito, como ele saiu, né? E agora ele não tem mais o controle da merda. Tudo bem que o controle da merda foi pro amigo dele, o André Mendonça, mas ele não tá mais no controle, né? É mais complicada a situação. Entra todo um outro grau agora de problemática, né? Porque o André Mendonça, por exemplo, já deu declarações favoráveis ao Bolsonaro. O que o André Mendonça não vai exigir agora do Alexandre de Moraes e do Toffoli
para manter esse caso no controle, né? Se a coisa der merda, ele pode dar merda para todos os lados nisso daqui, né? Aí, ó, e uma coisa muito importante, quem é a PGR? Senhor Paulo Gonet. Quem é o Paulo Gonet? O sócio do Gilmar Mendes no Instituto da Dupla Penetração, no IDP. O IDP, para quem não sabe, é uma sociedade do Gilmar Mendes com o Paulo Gonet. O Paulo Gonet saiu da sociedade justamente para evitar críticas né, de ligação e coisa e tal, mas todo mundo sabe que os dois são muito próximos, né? Então, o fato do PGR ter peidado, o PGR ter voltado atrás, ter dito... Que lembra, o PGR pode pedir a suspeição. E se o PGR pedir a suspeição, isso vai para o plenário do STF que vai votar. E aí, né, tudo bem que o Gilmar Mendes ia votar a favor do Toffoli e o Alexandre de Moraes ia votar a favor do Toffoli. Mas o resto da galera é meio estranho, né? E o resto da galera ali, você vê que esse relatório da PF deve ser alguma coisa destruidora, cara. Porque estava 8-2 no início da parada. O pessoal mudou de posição. E quando o Gilmar Mendes, porque de novo, o PGR voltar atrás significa o Gilmar Mendes voltar atrás. Ah, mas o Gilmar Mendes disse que estava do lado do Toffoli, coisa. É lógico que ele vai dizer isso, mas no que ele puxou o PGR, indicou que ele peidou nessa história. E aí, essa é o segundo, né? Agora a PGR não terá mais que analisar o assunto, porque há a chamada perda de objeto. Não tem mais por que a PGR arguir a suspeição do Dias Toffoli, porque, né, a PGR não tem mais, ele não é mais um relator, né? Então, foi no momento que o Gilmar Mendes voltou atrás que o Toffoli desistiu. Ou seja, a gente tira mais umas informações aqui. Primeira coisa, o Gilmar Mendes já viu que deu merda e soltou os pupilos dele. O Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes, agora vocês se viram aí, ó. Eu pulei fora. Eu já estou para me aposentar, vou me aposentar daqui a alguns anos, não quero me queimar nessa parada não. Vocês dois agora que se virem. E aí o Toffoli peidando, a situação do Alexandre de Moraes fica pior ainda, né? Segundo diz o pessoal aqui da Brasil 247, o celular do Vorcaro do Master pode resetar a República, dizem investigadores. Lindo de morrer, celular ANCAP, viva Vorcaro, o maior ANCAP do Brasil, vai resetar a República, segundo eles. Olha só, eu não acredito nisso, né? Eu não gosto de revoluções, esse tipo de coisa. E esse negócio de resetar a República, vocês sabem, eles vão direcionar para matar todo mundo da esquerda, para matar todo mundo da direita e deixar todo mundo da esquerda, né? Então não vai ser um reset legal no final das contas, tá? O fato é isso, tá? O celular do Vorcaro tem munição para todo mundo, meu amigo. A situação está complicada. Nas mãos do André Mendonça, a coisa está mais controlada. O André Mendonça não tem muita ligação com o Vorcaro. Lembra que até o Cássio Nunes tem ligação com o Vorcaro, tá? O Cássio Nunes tem ligação com o Vorcaro também. E a questão de agora é ver até que ponto isso fragiliza o Alexandre de Moraes, porque começa a chegar num ponto que o Congresso, olha só, se a gente eleger o Flávio e fizer um bom Senado, meu amigo, abriu uma avenida para fazer impeachment dessa galera toda. E Toffoli e Alexandre de Moraes, olha que lindo. O Gilmar Mendes já tá para cair mesmo, então meio que não faz diferença, já tá para sair por aposentadoria mesmo, né? Mas o Alexandre de Moraes e o Toffoli ainda são jovens ainda, né? Tem muito tempo de STF, né? Dá para tirar esses caras lindamente agora, né? Bom, os próximos passos do André Mendonça, o novo relator do STF. Como a gente falou, ele tem a perspectiva de substituir, de levantar o sigilo. Não acredito que ele faça isso. Tem muita gente dizendo, o Toffoli vai fazer... Não, ele não vai levantar o sigilo. Por quê? Porque isso deve ter sido combinado na reunião. Eles combinaram, olha só, seja lá quem pegar esse troço, ou então já definiram que ia ser o André Mendonça mesmo. A gente sabe que esse negócio de sorteio no STF é besteira, né? Quem pegar o negócio não vai levantar o sigilo, por quê? Porque tá pegando... Cara, e não é só esses dois, não. Tem o Cássio Nunes também tem ligação com o Vorcaro, tá? Então, assim, tem um monte de gente lá que deve ter outras ligações com o Vorcaro, como bem diz o pessoal aqui, reseta a República, mas é um avanço enorme. Se cair só o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes, se eles ficarem podres, só o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes pra gente derrubar na próxima legislatura, tá lindo de morrer, cara. Já tá lindo pra caramba esse negócio do Master. E vai continuar, dá para ver que vai continuar a merda. Eu não acredito que o André Mendonça mude muita coisa. Ele não vai correr para levantar sigilo ou o que quer que seja. Mas, meu amigo, ele vai fazer o que ele prometeu. Ele vai continuar defendendo o Toffoli, defendendo o Alexandre de Moraes e coisa e tal. Mas uma coisa é você defender quando é o seu na reta. Outra coisa é você defender quando não está o seu na reta.
O Alexandre de Moraes e o Toffoli estão ferrados nessa história, meu amigo. É questão de tempo. Ainda tem muito capítulo muito interessante dessa novela. Não percam a novela do Banco Master com STF. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.